Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui, mais um estudo bíblico para a nossa edificação espiritual. Nós vimos no vídeo anterior, hoje mesmo que nós lançamos, foi o vídeo 28, o Senhor fala com Elias, baseado ali no texto de 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 a 18. Hoje, nesta ocasião, iremos dar continuação, porém com outro tema. O tema é o chamado de Eliseu, baseado em 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21. Apenas esses três versículos, 19, o 20 e o 21. Lembrando que no contexto anterior, Elias está ali no Monte Sinai, o monte que nós falamos no vídeo anterior, com o tema O Senhor fala com Elias. Você viu isso aí. Se você tiver alguma dúvida, o irmão pode acessar quantas vezes desejar. O nosso vídeo está ao dispor dos irmãos no nosso Facebook. E é interessante que você sempre, se tiver alguma dúvida, sempre voltar. Eu mesmo assisto meus vídeos. Quando termino, eu assisto os vídeos, vejo, aprendo bastante com isso. Eu gostaria também que você aprendesse. Com certeza você vai aprender bastante hoje sobre acerca dessa chamada de Eliseu, o sucessor de Elias. Eu tenho absoluta convicção que você vai aprender bastante, tá certo? Coisas que talvez você já passou por esse texto, não atentou para alguns detalhes que o texto nos apresenta, e a gente precisa estudar um pouquinho o texto, pesquisar, e para a fim de elucidar algumas situações, algumas questões que às vezes fica um pouco de dúvida na vida daquele que estuda a palavra do Senhor. Então lembre-se que Elias, ele estava fugindo, no vídeo anterior nós vimos isso, no estudo anterior, estava fugindo de Jezabel, que era a mulher de Acabe, que queria exterminá-lo, ceifá-lo a vida. Ele fica ali, se refugia no monte do Senhor, no monte Horebe, ou monte Sinai. Ali o Senhor mostra portentosas situações, mandando ali uma manifestação, Deus usando a natureza, enviando forte vento, depois um terremoto, depois um fogo, e depois o Senhor fala através de uma voz muito calma, fala ao seu profeta. Depois, já quase finalizando o texto, nós vimos que o Senhor dá uma grande incumbência para Elias. Ele deveria ir a Damasco, e ali ele iria ungir uma pessoa para ser o futuro rei da Síria, né? Nós vimos ali que o Senhor então o comissiona para ele procurar Azael, que seria o futuro rei da Síria. Nós já vimos isso aí, que este futuro rei da Síria iria posteriormente, mais à frente, punir os israelitas devido à idolatria. Vimos também que ele mandou que ele, o profeta Elias, ungisse a Jeú para ser rei no lugar do rei Acabe, ou seja, alguém iria exterminar a idolatria, ou seja, iria exterminar toda a família, todos os descendentes do rei Acabe, e também a Jezabel. E também, por último, o Senhor o comissiona para que ele ungisse a Eliseu, que estava ali em Abel-Meolá, para que fosse profeta em seu lugar. Pois é justamente nesse contexto que nós iremos iniciar o nosso estudo de hoje, tá bem? Tem uma Bíblia aí ao seu lado? Se tiver, quiser compartilhar, muito bem. Então o capítulo número 19, versículo 19, diz o seguinte. Então o Senhor comissiona Elias e ele começa a pôr em prática aquelas orientações do Senhor. O verso 19 diz: Partiu, pois, Elias dali você sabe que foi do Sinai, e achou a Eliseu. Lembre-se que Eliseu estava em Abel-Meolá. Nós falamos que Abel-Meolá distava a distância do Monte Sinai para esta área era cerca de 240 quilômetros, e ele acha ali Eliseu. Uma curiosidade, Eliseu, o nome de Eliseu significa Deus é Salvador, tá certo? Deus é Salvador. E ali ele acha Eliseu. O texto diz: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate. Vamos ler todo o versículo, depois a gente começa a destrinchar aqui algumas particularidades. O texto diz: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Este é o teor do versículo número 19. Vamos então destrinchá-lo. Então você sabe que ele partiu do Monte Sinai, ou Monte Horebe,
ele acha Eliseu. Já vimos que o nome Eliseu significa Deus é Salvador. E o texto mostra que ele era filho de Safate. Filho de Safate. Um dado curioso é que Eliseu era a terceira pessoa que Elias deveria procurá-lo. Na sequência era Ben-Hadad. Aliás, justamente, na sequência nós vimos que era Azael, né, que seria ungido. Depois ele iria ungir a Jeú para ser rei no lugar de Acabe, ou iria exterminar. E a terceira pessoa nesta ocasião era o profeta Eliseu. Um dado curioso é que ele começa com a última pessoa, né, com Eliseu. Então ele queria logo achar um sucessor para ele. Elias queria achar esse sucessor, alguém que viria substituí-lo. O texto mostra aqui, achou Eliseu, filho de Safate. E o texto nos mostra o que Eliseu estava fazendo nesta região, este filho de Safate, o que ele estava fazendo. Qual era o ofício dele? O que ele estava fazendo? Você já pensou para analisar? O texto já é claro, já fala, mas traremos mais alguns detalhes sobre esse texto. O texto diz que ele andava lavrando, ou seja, era alguém da agricultura, ele estava ocupado. Não era alguém ocioso, era um homem que estava trabalhando no campo, ocupado, conforme já falamos. E por que ele estava lavrando? Porque com a chegada das chuvas, lembre-se que Eliseu orou e o Senhor mandou chuvas, né? Após um período de 3 anos e meio de escassez, de seca extrema, agora com as chuvas a terra já era hora de pessoas estarem, os agricultores, preparando a terra para o plantio. Então Eliseu estava fazendo isso. Com o advento das chuvas, ocasionalmente ele já estava se preparando a terra para posteriormente plantar. Então ele estava trabalhando, não era um desocupado, ele estava trabalhando na agricultura, um homem agricultor. E ele estava com 12 juntas de bois. Essa expressão 12 juntas de bois significa que ele estava com 24 animais. Então já vimos que ele era um homem de posse, era alguém que tinha uma certa condição financeira. O profeta Eliseu tinha uma condição financeira. Ele estava com 12 juntas de bois e estava adiante deles. E o texto dizia, ele estava com a 12ª, ou seja, ele estava ali entre a 11ª e a 12ª junta de boi, ali próximo ali, né? Praticamente mais próximo à 12ª, ou seja, a 12ª junta de boi. Nessa ocasião que ele está trabalhando ali, empurrando o seu implemento agrícola e os animais puxando aquele implemento agrícola, nessa ocasião Elias vem. E o que é que Elias faz? A Bíblia mostra que Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então Elias passa por ele, ou chega perto dele e lança a capa. Essa capa é interessante, que a capa de Eliseu, segundo alguns estudiosos, era uma capa de pele de animais. Ou seja, em alguns textos fala o seu manto, jogou o seu manto, colocou o seu manto. Significava que aquela pessoa seria o seu sucessor. Aquela pessoa que recebera a capa do profeta era a pessoa designada por Deus para substituí-lo. Então, este é o significado de Elias ter colocado a capa sobre Eliseu. Não significava que Eliseu, a partir daquela ocasião, estaria com a capa de Elias. Ele só ficou com essa capa de Elias, você sabe, no arrebatamento, ou seja, quando Elias subiu ao céu naquela carruagem de fogo, naquele redemoinho. A capa, então, era uma das condições para Eliseu receber a porção dobrada do espírito de Elias, era ele ver Elias subindo, e ali a capa ficaria com ele. Certo? Então o texto aqui está muito fácil de entender. Podemos dizer que foi um chamado imprevisto, inesperado. Eliseu não estava esperando isso, mas entendeu algo como algo de Deus. Logicamente, nesse contexto, Eliseu já ouvira falar acerca do profeta Elias. Com certeza as notícias se espalharam em Israel a respeito do que tinha ocorrido no Monte Carmelo, como também ele sabia das ameaças de mortes perpetradas por Jezabel. Ele sabia o quanto Elias estava correndo risco de vida, porque a rainha de Israel estava procurando para ceifar a vida deste homem de Deus. Então, ele estava trabalhando quando foi chamado pelo profeta Elias. Ele não era, podemos imaginar, ele não era ninguém da escola de profetas, mas era alguém que estava atarefado, trabalhando ali no campo. Então um homem de negócios, um homem da agricultura, estava trabalhando.
Nessa ocasião que ele lança sua capa sobre ele, o verso seguinte diz: então deixou ele os bois. Então o texto diz: deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Vamos ao versículo 20, destrinchando aqui o versículo. Então deixou ele os bois. Então ele, na hora que Elias passa, coloca a sua capa, joga a sua capa, o seu manto sobre Elias, sobre Eliseu, Eliseu entende. E o que ele faz? Ele larga o que estava fazendo e corre após Elias. Porque na hora que, entenda o seguinte, na hora que Eliseu estava os animais tracionando o seu implemento agrícola ali para fazer sucos na terra, para o posterior plantio, Elias lança a capa e sai andando, caminhando. Nessa hora, o que é que Eliseu faz? Ele larga o que está fazendo ali, deixa os bois ali e corre até Elias. E ele diz para Elias o seguinte, o texto diz: e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe. Ele pediu, olha, como se ele dissesse: olha, deixe-me honrar primeiro os meus pais e a minha mãe, porque, segundo o costume oriental, os filhos, ao sair de casa para resolver uma situação de negócio, eles deveriam se despedir dos pais. Beijar os pais foi esse ato. Eliseu sabia que dificilmente voltaria atrás. Ele não iria, e a prova está aqui. O ato dele ter deixado ali os animais e ter seguido após Elias e ter falado para Elias: Elias, deixa-me primeiro me despedir dos meus pais, significava que ele estava resoluto a acompanhar o profeta, porque ele sabia da chamada, sabia que a chamada foi algo divino, algo de Deus para ele. Então ele disse: deixa-me beijar a meu pai, assim, um ato de respeito com seus pais. Era um costume, como eu já disse, um costume oriental para arrumar os negócios. Deixa-me beijar meu pai e mãe, e então te seguirei. Vemos em seguida o que disse Elias. Ele lhe disse: vai e volta. Ou seja, ele concorda, a concordância de Elias para atender este pedido do profeta Eliseu. Porque aí vem a expressão: porque te tenho eu feito. Elias disse: vai e volta. Porque te tenho eu feito. Ou é uma expressão até idiomática, e alguns intérpretes ficam perplexos diante dessa pergunta. É como se ele dissesse assim: faça como você quiser, né? Faça como quiseres. Ou dizer assim: que tenho feito para te deter, né? Como também pode significar: tua chamada não partiu de mim, Eliseu. Sua chamada não partiu de mim. Mas a melhor é essa expressão. Os melhores intérpretes diz o seguinte: que quando ele diz porque te tenho eu feito, significa dizer que considere o que te fiz. Olha, leve em consideração, beije seus pais, se despeça dos seus pais, mas considere o que eu te fiz. Considere, leve em consideração o que eu te fiz. O que nós vemos no versículo seguinte, ao versículo 21, então esse estudo está muito curto, são apenas 3 versículos. O texto diz que ele voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois. Então ele fala com Elias. Elias concorda que ele retornasse para se despedir de seus pais. Eliseu se despedisse de seus pais. E o texto mostra que a ação de Eliseu, o que é que Eliseu faz? Eliseu faz praticamente um banquete de despedida ali com seus familiares, com seus amigos. É o que nós veremos no texto seguinte. O texto diz: voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois, ou seja, matou 2 bois. Ele pegou 2 bois, uma junta de bois eram 2, uma junta de bois, e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes. Então ele faz ali, ele pega os jugos de madeira ali que ficavam sob o pescoço dos animais, os implementos agrícolas. Ele pega isso como combustível, como lenha para fazer ali, digamos assim, na linguagem hoje mais conhecida, um churrasco. A ação desses animais para dividir com seus amigos, ali se alegrar, festejar a sua despedida com seus amigos. O texto diz que ele pegou uma junta de bois, pegou 2 bois. Podemos já entender que não foram poucas pessoas que estavam ali, eram muitas pessoas que estavam ali. Certamente seu pai tinha vários empregados, e Eliseu, com certeza, podemos imaginar que tinha vários amigos. Ele faz esse ajuntamento de pessoas, mata esses animais
usando os seus próprios implementos agrícolas, é como se dissesse, olha, eu não vou mais precisar deles. A minha chamada é sem retorno, eu não posso retroagir, eu tenho que avançar. Então, o próprio ato dele pegar esses jugos dos animais, esses implementos, parte dos implementos agrícolas que usavam com os bois, na tração dos bois, e ele ter usado aquilo como madeira para fazer ali a fogueira e o fogo para assar os animais, significava que ele estava resolvido a não voltar à sua profissão de agricultor, mas que ele ia seguir em frente, ou seja, ele não precisaria mais desses materiais para capinar, para servir de tração animal. Mas ele estava realmente resoluto. Então ele pega esses aparelhos dos bois, cozeu as carnes, ele faz essa comida, mostrando ali, podemos imaginar, dizer perfeitamente, ele fez um banquete ali de despedida, né? Isso nos faz lembrar aquela chamada de Mateus. No dia que o Senhor Jesus chamou Mateus, ele estava na coletoria, e chamou Mateus para Mateus seguir. Mateus foi resoluto, ele imediatamente deixou ali a coletoria, seguiu a Jesus e à noite fez um banquete para Jesus e seus amigos. Isso é muito interessante, nos fez lembrar esta passagem aqui, essa chamada de Mateus, como também dos demais discípulos do Senhor. Uns estavam consertando redes, o Senhor chamou, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, e assim aconteceu, eles deixaram as redes. Assim aconteceu também com Mateus e aconteceu com este homem de Deus, Eliseu, um grande profeta. Vocês verão nos estudos seguintes como este homem foi usado por Deus, como este profeta foi um homem tremendo nas mãos do Senhor, realizando grandes milagres no meio do povo. Então o texto diz que ele faz esse banquete, ele dá esse banquete ao povo, e o texto diz que comeram, em seguida ele se levantou e seguiu a Elias e o servia. Então ele se levantou, lembrando que deve ter sido uma despedida, apesar do texto não dizer que houve lágrimas, choros, mas foi uma despedida, podemos dizer, difícil, se despedir dos pais, não saberia quando ele os visitaria novamente, mas como Deus estava o chamando, seria uma despedida, assim, podemos dizer, gloriosa e honrada, porque ele estava servindo agora, iria a partir daquele instante servir ao homem de Deus, o profeta Elias. Então o texto diz que ele se levantou, claro, beijou seus pais, despediu-se de seus amigos, de seus pais, e seguiu a Elias. Por quê? Seguia Elias e o servia. Com certeza ele sabia que a perseguição estava sobre Elias. Elias era um homem perseguido, era um homem, podemos imaginar assim, foragido do estado, era alguém que estava ameaçado de morte. Sem dúvida, Eliseu sabia disso, mas ele não voltou atrás. Ele seguiu a Elias porque sabia que Elias era um grande homem de Deus, e através deste homem, Deus tinha feito grandes milagres ali na terra de Israel. O que fica, amados, para nós, como servos de Deus, o que podemos colher aqui? É que, primeiro, um chamado no momento crítico. Eliseu foi chamado, foi escolhido por Deus para substituir Elias, se bem que a substituição foi bem pouco mais à frente, mas ele precisou passar por esse estágio, porque ele precisava aprender. E as pessoas que querem servir a Deus, primeiramente precisam aprender para depois ensinar. Foi o que aconteceu no ministério do profeta Eliseu. Ele precisaria passar um certo tempo, podemos dizer assim, um estágio com este homem de Deus, para que através da vida desse homem, ele pudesse extrair profundos testemunhos de vida, profundo testemunho de comprometimento com a obra do Senhor, e ali ele também fazer a obra de Deus. Com certeza foi uma aprendizagem salutar, abençoada, inspiradora, e Eliseu foi este grande homem que nós iremos falar posteriormente, através de outros estudos que nós iremos elaborar, trazer para compartilhar com os nossos irmãos. Até lá, meus amados irmãos, vocês curtam o nosso vídeo, espalhe a mensagem, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também sigam a este Deus Todo-Poderoso. Vale a pena seguir ao Senhor Jesus, vale a pena seguir a Deus, porque quem segue a Deus, e quem segue a Deus, com certeza, só será recompensado, com certeza. Será recompensado, não sabemos quando, mas a recompensa virá. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.